pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Então hoje eu vou fazer com vocês esse sapatinho, aproveitando que é uma encomenda, então vou gravar aqui para vocês. Eu sei que tem muitos vídeos de sapatinho aí, mas talvez você se identifique melhor com a minha forma de ensinar, então resolvi gravar, ok? Então aqui, para fazer esse sapatinho de 0 a 3 meses, eu vou usar a linha Charme. Esse aqui é um rosa candy, rosa bebê. E eu vou trabalhar com a agulha de 1,75, porque eu quero que meus pontos fiquem bem fechadinhos, tá? Bem apertadinhos, aí eu vou trabalhar com a 1,75. Se você quiser trabalhar com a Anne, fica a seu critério, tá ok? Vou precisar aqui de uma pérola, ou você pode usar o botão pérola. A gente vai precisar de duas, né? Uma para cada sapatinho. E eu vou colocar aqui essas florzinhas, ó, de enfeite. Tem aqui a salmão, branquinha. Aí vai depender da cor que você for fazer. Então aqui para dar início ao nosso sapatinho, a gente vai iniciar aqui pela sola. Eu vou fazer aqui, dei uma laçada inicial, vou fazer 13 correntinhas. Vou fazer minhas 13 correntinhas aqui. Fiz aqui as minhas 13 correntinhas, vou fazer aqui mais 3, vou voltar na quarta correntinha, e aqui eu vou colocar 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Contando com as correntinhas, eu fiquei com 3 pontos altos aqui. Agora, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar até que no final, antes do último ponto, vou trabalhar 11 pontos altos aqui. Chegando nesse último ponto, eu volto. Fiz aqui então os meus 11 pontos altos. Agora eu vou vir aqui nessa última correntinha. E aqui nessa última correntinha eu vou fazer 6 pontos altos. 6 pontos altos nesse mesmo espacinho aqui, tá? Para fazer a curvinha da nossa sola. Fiz aqui meus 6 pontos altos nesse último pontinho. Aí agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui. E fazer novamente 11 pontos altos. Até chegar lá no final. Já aproveito para esconder o fio de início. Vou fazer aqui os 11 pontos altos, igual nós fizemos lá do outro lado. Um ponto alto para cada alcinha dessa aqui, tá? 11 pontos altos. Terminei aqui os meus 11 pontos altos, aí eu cheguei nessa alcinha aqui, que é a primeira, onde nós fizemos aqui 3 pontos altos. Então, desse outro lado aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. Essa parte aqui é o calcanhar do nosso sapatinho. Então, aqui eu fiz 6 pontos altos e aqui no calcanhar serão 5 pontos altos. Aí eu venho aqui agora na terceira correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ele fica assim, meio viradinho, mas depois ele ajusta, tá? Aqui agora eu vou subir uma correntinha. Nesse mesmo espacinho aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. Venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos.
E no terceiro ponto, mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 aumentos. Agora eu vou fazer aqui novamente os meus 11 pontos altos. Desculpa, gente, errei aqui. Fiz 3 aumentos. Aqui agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Desculpa, tá? 3 e 4 pontos baixos. Depois dos 3 aumentos eu fiz 4 pontos baixos. Agora eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1 e 2. Agora eu vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Notem que eu estou fazendo bem apertadinho os pontos. E aqui, ó, eu tenho 6 pontos que eu coloquei nessa última correntinha. Então, para cada ponto desse, eu vou fazer um aumento. Nós vamos ficar aqui nessa curva com 6 aumentos. 2 pontos altos para cada pontinho dessa curvinha aqui. Vou ficar com 6 aumentos, tá? Fiz aqui os meus 6 aumentos, agora nós vamos repetir o que nós fizemos desse lado. Vou fazer 5 pontos altos. Dois, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. Vou fazer agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Aí eu tenho aqui esses 2 pontos que sobraram. Nesses 2 pontos eu vou fazer 2 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto. Então aqui nós ficamos com 6 aumentos aqui na parte da frente do sapatinho. E aqui no calcanhar nós ficamos com 5 aumentos. Agora eu venho aqui na laçadinha de trás desse primeiro ponto baixo. Laço aqui. Venho aqui na laçada da frente. Pego as duas agora. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um aumento. Aqui agora, nós vamos fazer um aumento para cada ponto. Ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos, tá? Nós vamos fazer 6 aumentos aqui. Estou aqui no terceiro aumento. Meu quarto aumento. Cinco e 6 aumentos. Agora eu vou trabalhar aqui pontos altos até chegar aqui no meu primeiro aumento dessa curvinha aqui, ó. Aqui está o meu primeiro aumento. Vou fazer pontos altos até chegar ali.
Trabalhei aqui então 11 pontos altos, cheguei aqui no meu primeiro aumento da curvinha da parte da frente. Aqui nós vamos fazer um aumento para cada ponto. Nós vamos ficar aqui com 12 aumentos, tá? Nessa parte da frente. Um aumento para cada ponto, 12 pontos, totalizando 12 aumentos, gente. Tá? Um aumento para cada ponto dessa curvinha aqui. Então, vou fazer aqui os 12 aumentos e já volto. Terminei aqui os meus 12 aumentos, agora nós vamos fazer 11 pontos altos. Um ponto para cada ponto da base, 11 pontos altos. Trabalhei aqui meus 11 pontos altos. Agora eu fiquei aqui com 1, 2, 3 e 4 pontos. Aqui eu vou fazer 4 aumentos. Para completar 10 aumentos aqui nessa parte do calcanhar do sapatinho. Nós fizemos 6 aumentos lá no início. E agora eu estou fazendo 4 aumentos aqui no final. Para completar os 10 aumentos do calcanhar. 3. E aqui agora o último aumento. Então aqui nós ficamos com 10 aumentos aqui no calcanhar, 11 pontos altos, 12 aumentos aqui na parte da frente e 11 pontos altos. Aqui a gente fez dividido, né? Porque a gente está trabalhando, a gente trabalha 6 aumentos aqui e 4 aqui no final. E aí a minha solinha ficou aqui com 9 centímetros. Ficou com 9 centímetros de comprimento, que é de 0 a 3 meses, tá? Bom, então aqui agora para fazer o fechamento da nossa solinha, que aqui a gente já não vai fazer mais pontos. Então para fazer o fechamento, eu vou soltar aqui a laçada, vou pegar aqui na correntinha, por dentro, vou pegar essa laçada. Vou trazer ela aqui para dentro do sapatinho. Desse jeito. Trouxe ela para cá. Vou fazer aqui 2 correntinhas, dou uma laçada. Eu vou vir aqui no pezinho desse próximo ponto. Desse jeito. Nós vamos fazer como se fosse ponto em relevo. Então daqui eu vou passar com a minha agulha desse jeito. Vou laçar o meu fio. Subir aqui e fazer um ponto alto. Dou uma laçada. Venho aqui no pezinho de onde eu saí com o primeiro ponto. Passo para esse próximo espacinho. Laço o meu fio e faço um ponto alto. Novamente eu venho aqui no pezinho, ó, passo para o outro buraquinho e laço o meu fio. Novamente, nós estamos fazendo como se fosse em relevo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica a parte de baixo do sapatinho. Que trabalhando assim, você passa o fio lá pra cima e não fica aparecendo. A não ser que você for trabalhar com a cor diferente. Então a gente pega dessa forma, laça aqui o fio e faz um ponto alto. Pega aqui no pezinho do último ponto que nós fizemos, passa para o outro espaço. Faz um ponto alto.
Venho aqui no pezinho do último ponto que nós fizemos agora, desse último ponto, passo para o outro buraquinho e faço um ponto alto. E aí aqui a parte de baixo fica desse jeito. Aqui tem uma linhazinha, só que como é da mesma cor, não aparece. E aí a parte de dentro fica assim, ó. Essa parte de dentro aqui, ó, fica desse jeito. Tá? Aí se você estiver trabalhando com uma outra cor, for trabalhar a parte de cima de uma outra cor, aqui vai ficar uma costurinha, né? Uma linha de corzinha diferente ali, trabalhando desse jeito. Vou fazer aqui então por toda a volta do sapatinho, não tem aumento. É só fazer desse jeito, por toda a volta. Fazendo desse jeito, eu prefiro fazer assim, do que pegar na laçadinha. Porque pegando na laçadinha fica meio fraquinho. Desse jeito aqui não, desse jeito aqui fica bem firme. Então fica bem bacana desse jeito aqui. E também para o modelinho que a gente está fazendo, né? Que é uma cor só. Fica uma peça bem bonitinha. Aí eu vou fazer aqui então, por toda a volta da minha peça. Aqui já fica parecendo que já passou uma carreira de pontos baixíssimos. Fica parecendo. Mas não passamos. Por isso que adianta um pouco o serviço. Então eu vou fazer aqui por toda a volta e já venho. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça, gente. A solinha ficou desse jeito, a parte de baixo. Ficou bem bonitinho. E aí eu fiquei aqui com 66 pontos altos. Tá? Agora eu vou vir aqui na segunda correntinha de início da nossa peça. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Não mostrei, né? Ele tá fugindo da câmera ali. Vou vir aqui na segunda correntinha, onde a gente iniciou o nosso trabalho. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou dar uma esticadinha assim, uma laçada. A gente vai trabalhar em ponto relevo, tá? Então eu vou vir aqui nessas correntinhas, ó. Vou pegar aqui pela frente. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. O próximo ponto eu vou pegar por trás. Nós vamos trabalhar ponto em relevo ou ponto barra. O próximo eu pego pela frente. O próximo eu pego por trás. O próximo pela frente e assim por diante. Nós vamos trabalhar ponto relevo por toda a volta da nossa peça, um pegando pela frente e o outro pegando por trás. Vamos continuar com 66 pontos. Chegando aqui no final, eu vou prender aqui nessa correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, estico um pouquinho a laçada. Nesse pontinho aqui eu faço um ponto alto em relevo pela frente, do mesmo jeito que nós fizemos esse início, tá? Porque aqui, contando com essa carreira primeira, nós vamos trabalhar 4 carreiras, tá? Contando com essa primeira. Então, eu vou fazer, estou aqui na segunda carreira em ponto relevo, vou fazer ela e mais 2 carreiras em ponto relevo. Então, a próxima carreira, onde eu peguei pela frente, eu vou pegar pela frente, onde eu peguei por trás, eu vou pegar por trás. Ok?
Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, 3 carreiras de ponta em relevo, 4 no total, contando com essa primeira aqui, né? Vou fazer aqui as minhas carreiras em relevo e volto para a gente dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, para quem não tem muito costume, né, gente? Vou fazer essa carreira, chegando aqui eu volto só para mostrar para vocês como que eu começo a próxima carreira em relevo, ok? Terminei aqui então a minha segunda carreira, que nós fizemos em ponto relevo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu inicio a próxima. Aqui, quando nós iniciamos, a gente fez um ponto baixo em relevo e fiz uma correntinha. Eu vou vir nessa correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Dou uma esticadinha no fio, venho aqui e pego pela frente, fazendo em relevo. Laço meu fio e faço um ponto baixo em relevo. Faço uma correntinha e agora eu volto a trabalhar novamente. Esse aqui eu fiz pego pela frente, esse próximo está pego por trás, eu vou pegar ele por trás. O próximo foi pego pela frente, eu vou pegar pela frente. O próximo está por trás, eu pego ele por trás. Então eu só queria mostrar para vocês como que eu faço ali quando eu termino a carreira. Tá? E aqui a gente vai pegar onde pegou pela frente, pega pela frente, onde pegou por trás, pega por trás. Onde está pela frente, pega pela frente, onde está por trás, pega por trás, tá ok? Chegando aqui, fecha novamente, da mesma forma que eu mostrei aqui agora para vocês. Então, estou fazendo aqui a minha terceira carreira, vou fazer essa e mais uma. Nós vamos ficar com 4 carreiras aqui, contando com a primeira que nós fizemos. Ok? Eu vou fazer aqui e já volto. Bom, gente, trabalhei aqui então as 4 carreiras. Ficou desse jeito, ó. Agora, a gente vai colocar a nossa palmilha. Se você não quiser colocar, não tem necessidade. Só que fica mais bonitinho com a palmilha, né? Então, o que acontece? Eu tenho essa palmilha aqui, ó. Gente, eu não compro as minhas palmilhas, tá? Tem à venda aí várias palmilhas prontas, até com desenhos, né? De bichinhos, de florzinhas. Eu não compro. Para quem faz para venda, não compensa muito comprar. Então, assim, eu compro o EVA de 3 milímetros, que ele é mais grossinho, mais durinho, né? E aí eu compro aquele tecido tricoline e eu faço as minhas palmilhas. Então, você comprando a folha de EVA, se eu não me engano, acho que ela tem 60 por 40. Então, dá para você fazer várias palmilhas e do tamanho que você precisar. Né? Se você for comprar, você vai ter que comprar para cada tamanho, e tanto feminino quanto masculino, né? Porque geralmente a gente não acha de cor neutra. Nesse caso eu fiz com esse aqui, ó, aí ficou uma cor bem neutrazinha, ficou bem bonitinho. Tá? Então, se você faz para venda, ainda mais sapatinho, que é uma coisa baratinha, mas mesmo sendo pequenininho, dá trabalho, né? Principalmente por ser pequeno, né? Uma coisa bem detalhada. Tem muitos tênisinhos que a gente faz, que é bem trabalhoso, bem detalhado. Então, quanto mais a gente puder economizar, melhor, né? Então, você comprando uma folha de EVA de 60 por 40 e comprando tecido tricoline, no caso é esse aqui, ó. Aí você escolhe, você pode comprar a partir de 20 centímetros, se eu não me engano, nas lojas.
Você pode comprar feminino, masculino, a cor neutra, igual eu fiz aqui, ó, e fazer do seu jeito, né? Então aqui eu vou colar a minha palmilha no fundo da minha peça. Aí eu venho aqui com a minha cola, vou passar bem no cantinho da peça, por todo o cantinho, bem na curvinha, bem... Não precisa colocar demais, mas também não coloque muito pouco, tá? E agora eu espalho um pouco aqui no meio, ó. Essa cola aqui, gente, é cola jeans da Acrylex, ela é ótima, viu? Ela é muito boa. Não solta, pode lavar tranquilamente, não solta. Eu uso ela até para colar olhinho, colar pérola, ela é muito boa. Eu nem uso outros tipos de cola, eu uso apenas ela. Tá? Mas se você já tiver alguma que você tem costume de utilizar aí, sem problema, tá? Aí aqui agora eu vou vir, deixa eu colocar uma coisa aqui embaixo, porque esse negocinho meu aqui é peludo. Aí vai grudar. Eu venho e coloco, primeiro eu vou colocar ali o calcanhar. E aí eu jogo aqui pra frente, e vou apertando aqui nos cantinhos, ó, pra encostar bem na cola, né? E aí eu aperto e eu faço isso aqui, eu pego a própria tubo de cola, eu pego ele e faço isso. Passo aqui, pra cola encostar bem na palmilha. E aí eu vou esperar aqui um pouquinho para secar. Agora você pode fechar assim um pouquinho, para moldar um pouquinho, né, a peça. Então aqui enquanto vai secando, nós vamos fazer o seguinte, ó. Olha como é que fica o fundo, tá vendo? Fica idêntico a solinha comprada. Aqui nós vamos vir, se você não tiver marcador, você pode utilizar pedacinhos de linha, tá? Então, a partir desse meio aqui, ó, você vai vir e marcar aqui onde é o meio da sua peça. Marquei aqui o meio, sem contar com o marcador, eu vou contar aqui 14 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 pontos. Vou colocar aqui um marcador. Agora aqui, contando com o marcador, eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 pontos. Então, nós ficamos com 14 pontos de um lado e 14 do outro. Tá? Eu vou esperar essa cola aderir só mais um pouquinho aqui e já volto pra gente fazer essa carreira. E aí você faz essa marcação. Tá bom? A partir do centro aqui, ó, da nossa peça, ó. 14 pontos de um lado e 14 pontos do outro. Ok? Bom, gente, vamos dar então continuidade aqui à nossa peça. Nós já marcamos aqui e colamos a nossa palmilha. Então aqui agora eu vou dar uma esticadinha no meu fio, vou dar início aqui com um ponto baixo, pego em relevo, e fazer uma correntinha. Agora eu vou trabalhar ponto em relevo, da mesma forma que a gente fez essas últimas 4 carreiras, até chegar ali no meu primeiro marcador.
Chegando aqui no meu primeiro marcador, eu volto. Bom, cheguei aqui então no meu marcador. Aqui agora eu vou tirar esse marcador e nós vamos começar a fazer diminuições. Então, nós vamos fazer aqui 14 diminuições. E as nossas diminuições serão feitas em ponto relevo também. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, esse primeiro pontinho está pego por fora. Eu vou pegar ele por fora e vou fazer o ponto alto sem terminar. Dou uma laçada. O meu próximo pontinho está pego por trás, eu vou pegar ele por trás da mesma forma. Vou fazer um ponto alto sem terminar. Agora eu fecho tudo de uma vez. Fiz a minha primeira diminuição. Esse marcador, aqui onde está a minha agulha, é o minha primeira diminuição. Eu vou colocar ele dois pontinhos para trás. Então, tem aqui a minha diminuição, vou contar 1 e 2. Vou colocar esse marcador aqui, ó. E vou continuar fazendo as minhas diminuições. Onde está pego pela frente, eu pego pela frente e faço ponto alto sem terminar. O próximo eu pego por trás, faço ponto alto sem terminar. Agora eu fecho tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer assim, até chegar lá no outro marcador. Nós vamos trabalhar aqui 14 diminuições desse jeito, em ponto relevo. Nós vamos trabalhar por toda essa parte aqui, até chegar nesse outro marcador do lado de cá. Tá ok? 14 diminuições, e aí eu volto. Cheguei aqui no meu outro marcador, vou fazer essa diminuição aqui, junto com vocês. Essa última diminuição, né? Vou fazê-la aqui com vocês. Fechei tudo de uma vez, essa é a minha última diminuição. Agora eu venho e faço o próximo ponto normal, em relevo, né? E o próximo também em relevo. E aqui eu vou colocar o meu marcador. Fiz 2 pontinhos, depois da última diminuição, eu fiz 2 pontinhos e coloquei o meu marcador. Igual nós fizemos aqui, ó. Nós voltamos 2 pontinhos, né? Aqui é a mesma coisa. Agora eu sigo fazendo os meus pontos em relevo, até chegar ali no final. Aí, chegando aqui no final, eu vou fazer o seguinte, gente, para adiantar um pouquinho, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar ponto alto em relevo, até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou dando início novamente a uma outra carreira de ponto em relevo, e vou trabalhar até chegar no meu marcador novamente, tá ok? E aí eu volto pra gente continuar a nossa peça, beleza? Bom, terminei aqui então a carreira que nós estamos fazendo, dei início a outra e cheguei aqui no meu marcador. Aqui agora eu vou tirar esse marcador e vou fazer diminuições. Faço aqui um ponto alto sem terminar, venho no próximo ponto, um ponto alto sem terminar. E agora eu fecho tudo de uma vez. Esse aqui foi aqueles 2 pontinhos que nós voltamos com o nosso marcador. Agora, as nossas diminuições terão que pegar, vai ficar mais grossinha, vai ter que pegar os 2 pontinhos da parte de baixo, né, da diminuição anterior. Então, vai ficar mais grossinho. Peguei o primeiro aqui pela frente, esse próximo eu vou pegar por trás. As diminuições serão a mesma coisa, só lembrando que aqui, ó, vai ficar mais grossinho
Porque aqui já tem uma diminuição e tem 2 pontos altos aqui, né? Então, o lugar onde a gente pega aqui, ó, ele fica mais grossinho. Então, esse aqui eu pego pela frente, o próximo eu pego por trás. E faço a diminuição. Vamos trabalhar assim até chegar aqui nesse marcador. Tá? Chegando ali no marcador, a gente termina as nossas diminuições. Nesse marcador aqui, a gente termina as nossas diminuições. E aí, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto em relevo até chegar aqui. Ok? Bom, a gente trabalhei aqui, então, as diminuições. E depois eu vim trabalhando ponto sobre ponto em relevo até chegar aqui no final. Aí eu prendi aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou cortar esse meu fio. E vou esconder ele ali pra dentro da nossa peça. Vou esconder esse fio aqui e já volto, tá? Bom, escondi meu fio, a nossa peça está ficando assim, ó. Agora aqui eu vou contar assim, ó. A partir daqui do centro do pezinho, eu venho aqui, vou colocar o meu marcador. E aí eu vou contar 13 pontos para esse lado e 13 pontos para o lado de cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 pontos. Vou colocar o marcador aqui. Agora, contando com o marcador, eu conto 13 pontos para esse lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 pontos. E coloco aqui o meu marcador. Agora eu posso tirar esse ponto aqui do meio. Esse marcador do meio. Então, aqui o que acontece, gente? Até chegar nessa parte aqui, a nossa peça ela não tem direito e esquerdo. Porque a solinha a gente fez ela... A gente não fez aquela solinha com a curvinha aqui, né? Se fosse aquela solinha com a curvinha, já teria separado, né, o direito do esquerdo. Então, até chegar nessa parte, não tem direito e esquerdo. Vai passar a ter agora. E aqui, o que acontece? Eu já tenho esse outro pezinho pronto. E esse aqui, deixa eu ampliar aqui, né, gente? Tá muito perto. Então, esse aqui é o meu pezinho esquerdo. Que o botão, ele tem que ficar para fora do pezinho. Então, esse é o meu pezinho esquerdo. Esse aqui será o meu pezinho direito. Tá ok? Então, aqui, para fazer essa parte do fechamento, nós vamos fazer o seguinte. Vou dar uma laçada no meu fio. Nós vamos fazer aqui em 2 etapas, na verdade. Aí eu venho aqui onde está o meu marcador, vou tirar esse marcador e vou prender essa laçada e vou fazer aqui 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer mais uma, que é para poder fechar ali. Fiz aqui 19, só que a 19 a gente fechou ela ali, ó. E a gente vai deixar isso aqui desse jeito por enquanto. Tá? Esse pro pé direito. Depois eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer no pé esquerdo, tá?
Agora eu venho aqui, eu vou deixar um fio um pouquinho maior, para eu já aproveitar e costurar aqui com essa sobra que eu deixar. Eu aproveito para eu costurar o meu botãozinho aqui, ok? Então, eu vou deixar um fio um pouquinho maiorzinho. Venho aqui, dou uma laçadinha. E aqui nós vamos vir aqui no nosso, onde está o marcador. O meu aqui deu num ponto alto em relevo, pego por trás. Então, eu vou dar início a ele pegando por trás também. Vou fazer aqui um ponto baixo pegando por trás. Fiz aqui o meu ponto baixo, faço uma correntinha. Agora eu sigo trabalhando ponto em relevo normal. O próximo pela frente, o próximo eu pego por trás. O próximo eu pego pela frente. O próximo eu pego por trás. O próximo pela frente. E aí, esse meu fio aqui, ó, ele vai ficar aqui para eu poder prender o meu botão, como eu disse, né? A minha pérola ou botão. Aqui eu pego uma agulha de tapeceiro. Já posso passar esse fio aqui pra frente para costurar o meu botão. Aí eu passo ele aqui pra frente e deixo ele aqui, ó, parado. E aí eu vou seguir trabalhando ponto em relevo até eu chegar aqui nas correntinhas, tá? Chegando aqui nas correntinhas, eu volto, ok? Bom, aqui então, eu trabalhei os meus pontos em relevo até chegar aqui nas correntinhas. Aí cheguei aqui nessas correntinhas, para cada correntinha eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa, até chegar lá no final. Esse aqui será o prendedor do nosso sapatinho. Então, vou fazer aqui esses pontos altos, chegando ali no final, eu volto, tá? Ficando assim, ok? Bom, cheguei aqui no final, gente, trabalhei os meus 18 pontos altos que nós fizemos na correntinha. De correntinhas, né? Agora eu vou fazer um ponto, uma correntinha, vou cortar aqui o meu fio. E agora, eu vou pegar esses dois pedacinhos aqui, ó, e vou voltar com eles aqui, escondendo eles nos pontos altos. Eu pego aqui e escondo, puxando aqui pra dentro. E esse outro aqui é a mesma coisa. Pego aqui e escondo ele nos pontos altos. Deixa eu aproveitar que esse fio está um pouquinho maior, levar ele um pouquinho mais à frente. Então, aqui eu escondi os meus fios. Eu venho e corto essas pontinhas. Corto essas pontinhas. E aí, o nosso prendedor aqui, ó, ficou pronto.
E eu faço ele desse tamanho para a mamãe poder regular, dependendo da circunferência da canelinha da criança. Por isso que eu faço desse tamanho, tá? Aí a mamãe vai poder regular do tamanho certinho da perninha da criança. Tá ok? Aí aqui eu vou pregar a minha pérola, tá ok? Vou costurar a minha pérola. Vou trazer esse fio pra cá. Vou costurar nessa direção aqui, ó. No meio desse ponto alto. Aí eu vou passar a minha pérola aqui e vou costurar. Você pode usar botão pérola, pérola normal. Essa aqui é a número 8, então vai dar para prender direitinho. Se você tiver o botão pérola, pode ser também. E da cor da sua preferência, né? Igual, por exemplo, eu vou mostrar ali para vocês alguns detalhes que você pode colocar na sua peça. Então é interessante que você coloque o botão da cor do enfeite que você for colocar para ficar uma peça bonitinha, né? Com um acabamento bonito. Aí eu vou esconder esse meu fio aqui por dentro para poder arrematar, tá? Passei 2 vezes ali na pérola, já é o suficiente. Aí eu vou esconder ele aqui na parte de dentro do sapatinho. Para poder cortá-lo. Dou umas voltinhas para ficar bem preso. E aqui eu já posso cortar o meu fio. E aqui, ó, como a gente usa esses espacinhos entre o ponto alto para poder prender a pérola, a mamãe vai poder colocar em qualquer lugar que ela precisar, né? Variando, dependendo da perninha da criança. No princípio, ó, fica bem apertadinho. Mas depois ele relaxa, né? Então entra com facilidade. Só a primeira vez assim que fica bem apertadinho de colocar. Aí a mamãe vai escolher a largura que ela quer. Dependendo aqui da largura da perninha da criança. Igual aqui, ó. Aí tá largo, é só andar com a peça um pouquinho e prender em outro lugar. Aí, beleza, né? Nós fizemos esse, eu mostrei pra vocês como que eu faço o pezinho direito. Como que eu faço esse prendedor do pezinho direito. O pezinho esquerdo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Colocar o marcador aqui no meio, a partir daqui, colocar o marcador no meio. Contar 13 pontos pro lado de cá e 13 pontos pro lado de cá. Aí esse aqui nós vamos fazer diferente. A gente vai prender aqui a nossa laçada. Vamos fazer 18 correntinhas, mais 3 para virar. Vamos voltar fazendo pontos altos em cada correntinha, 18 pontos altos. Cheguei aqui, eu vou começar a trabalhar os pontos em relevo até chegar aqui. No final, 26 pontos, né? Nós colocamos o marcador aqui, contamos 13 para cá, 13 para cá dá 26. Então, depois que nós fizemos essas correntinhas, chega aqui, a gente vai começar a trabalhar
os pontos em relevo, 26 pontos em relevo, até chegar aqui. E vamos prender a nossa pérola. Esse é o pezinho esquerdo da nossa peça. E aqui o pezinho direito, eu acabei de fazer aqui com vocês, né? Eu só quis mostrar ali como que é feito. Aí, com relação ao detalhe, então aqui, ó, fica o prendedor do nosso sapatinho tem que ficar voltado para fora do pezinho, né? Então, pezinho esquerdo e pezinho direito. Deixa eu virar aqui. Né? Pezinho direito, pezinho esquerdo. O que vai determinar qual pé é do lado direito e qual pé é do lado esquerdo é o prendedor. Ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Então aqui, ó, como eu expliquei para vocês, tem essas florzinhas que você pode colocar. Né? Você pode colocar essas florzinhas. Geralmente voltada para o lado do prendedor, tá, gente? Porque aí vai ficar voltado para o lado de fora do pezinho. Ok? Tem também lacinho. Esse aqui tá muito grande, mas eu quis dar um exemplo para vocês. Você pode comprar o lacinho pronto, ou você mesmo fazer, ok? E aí você vai pregar o lacinho. Tem também essas florzinhas aqui, ó. Você pode passar aqui em volta, fazer um detalhe, né, aqui na frente, ó, assim, ó. Que fica bem bonitinho também. Ok? Então é isso, gente. Eu vou colocar essas florzinhas. Uma de um lado e uma do outro. Você pode costurar ou colar. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma peça bem rapidinha de fazer, né? De 0 a 3 aninhos. Fica bem bacaninha, bem bonitinho, o fundinho fica bem firme, como eu expliquei para vocês com relação ao EVA, né? A peça fica bem firme, como se fosse aquelas solas compradas, que aquelas solas compradas, elas são de EVA, tá? Então, para você que faz para revenda, você pode optar por fazer igual eu falei, ok? Então é isso, gente, nosso sapatinho está pronto. Espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho, ok? Que vocês tenham gostado da videoaula. Gostou? Deixa seu like para mim, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui agora no canal tem a área de membros, nível 1 e nível 2, ok? O nível 1 são peças diferenciadas, né? Que eu trago. E o nível 2 são as minhas criações, ok? Então, se você quer ajudar o canal a crescer, quer ter acesso a peças exclusivas, seja membro do canal. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. E eu fico muito agradecida, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada em me acompanhar em mais essa videoaula. E eu aguardo vocês no próximo tutorial.